Situações e circunstâncias que causarão pânico no narcisista. Quem vê uma pessoa narcisista, a primeira impressão é de se tratar de uma pessoa segura de si, equilibrada, sem qualquer medo e nada a se preocupar. Esta primeira impressão nos é passada haja visto que o narcisista se apresenta uma pessoa arrogante, dominadora e controladora. Alguém que aparentemente não tem medo de nada. Traços estes que não combinariam com alguém retraído e inseguro. Mas é aí que você se engana completamente, e por isso faremos questão de abordar sobre este aspecto neste vídeo. O narcisista é um ser possuidor de grandes medos, e não vai conseguir administrar esta sua fraqueza, sem que se instale uma situação de contra-ataque desnecessário e desproporcional a cada situação. Muitas são as situações que os aterrorizam, deixando estes seres descontrolados. O abusador narcisista somente estará bem e confortável quando tudo estiver sob o seu controle e sob seu completo domínio. Fora disso, o narcisista será um peixe fora d'água. Ele não possui habilidades para administrar situações adversas e que fujam do seu controle. Várias são estas situações de pânico do narcisista, as quais passaremos a destacar neste vídeo. Você verá que a cada situação de medo o narcisista irá reagir de uma forma, com muita antecipação e sem que haja qualquer controle ou perícia nas suas atitudes, e todas com um reflexo muito rápido. Em primeiro lugar, o narcisista necessita constantemente de receber aprovação por tudo que faz, e possui um extremo medo de que isso não aconteça como espera. A reprovação por qualquer um dos seus atos o levará a uma condição de tédio profundo e muita raiva. É por isso que, ao se relacionar com uma pessoa narcisista, você notará diversas passagens em que ele ou ela vai se calar do nada para chamar a sua atenção. Poderá se silenciar dando pequenas doses de tratamento de gelo. Será a cobrança pelo seu reconhecimento por algo que o narcisista disse ou fez, por mais insignificante que venha a ser. Talvez tão corriqueiro que dificilmente você iria notar que o fato viesse a merecer atenção especial, mas a imaturidade infantil do narcisista vai exigir isto de você. Em segundo lugar, o narcisista chega a ter pavor de estar sendo enganado. Como ele vive na prática da enganação o tempo todo, vai avaliar as atitudes dos outros através e a partir desta premissa. Note que quase tudo que você disser ao narcisista ele ficará desconfiado e meio que de pé atrás. Nunca terá o senso de humor, não entendem piadas ou brincadeiras, muito menos qualquer comparação ou trocadilho que você proferir. Levam tudo muito a sério, a ferro e fogo. O narcisista acha que todos deverão oferecer apoio a ele o tempo todo de forma incondicional e sem nunca contestar. Se julgam estar sendo explorados o tempo todo, quando na realidade estará ocorrendo completamente o inverso. Quem explora e engana é ele, o narcisista, mas o medo de estar sendo enganado vai acompanhá-lo o tempo todo mesmo assim. Em terceiro lugar, outro grande medo do narcisista é ser tratado com falta de respeito. Será tanto pavor que chega a ser uma fobia. Bastará uma simples discussão de um ponto de vista qualquer para ele achar se tratar de um ataque. Uma opinião sua contrária, mesmo que amistosa, o narcisista verá como afronta e falta de respeito para com ele. Na sua mente ninguém poderá desrespeitar as suas posições e colocações, as quais serão as mais sábias e corretas. Em quarto lugar, o narcisista tem medo em ser exposto e descoberto. Esta característica é muito forte no narcisista. Ele tem consciência dos seus defeitos e dos seus erros, porém nunca querem admiti-los. Possuem a necessidade de estarem encobertos o tempo todo. Ser exposto seria admitir os seus deslizes e o seu fracasso, e isso vai doer muito neste abusador. Isto explica tanto as suas atitudes de castigos do silêncio e também o ato do descarte. Uma forma de fuga para evitar a sua exposição. Em quinto lugar, ser ignorado. O narcisista irá chegar ao ridículo de preferir ser odiado a ser ignorado. O seu senso de grandeza e a necessidade de atenção não irá permitir que ele aceite ser ignorado de forma alguma. Este abusador fará qualquer coisa que julgar necessário para vingar a atitude de quem não o reconhecer como o maior e o melhor. Em sexto lugar, o narcisista tem medo em perder a juventude e a boa aparência, mesmo que nunca viesse a possuí-las, mas o seu senso de grandeza o faz ver assim. Portanto, com o passar do tempo e com a chegada da terceira idade, esta questão vai se tornar um tormento para ele. O narcisista sempre apostou na sua intuição de boa aparência e elegância para conquistar suas vítimas, já que lhe faltará muitos outros requisitos. É natural dos narcisistas se preocuparem tão somente com a aparência física e com a saúde, sem se importar com os outros aspectos também importantes no ser humano, abrindo mão das questões da bondade,
da empatia e do caráter. Em sétimo lugar, o abusador narcisista terá muito medo em perder o controle da situação. Para ele, perder o domínio das coisas ao seu entorno seria como um cego em meio ao tiroteio. Ele precisa estar no comando sempre, pois verá todos como inimigos. Seja na família, no trabalho e principalmente na relação amorosa, este controle e os ícones de decisões deverão todos ser sempre dele. Se o narcisista perder este controle ou no mínimo se sentir ameaçado, ele irá se alterar e jamais continuará nesta relação. Sua fuga será certa e rápida. Isto explica o descarte súbito quando ocorre. Nada mais, nada menos que a fuga de quem está perdendo o posto de mandatário e controlador, necessitando fugir com medo de sofrer retaliações. Em oitavo lugar, o narcisista tem um grande medo quando perceber a influência de algum terceiro na relação. Caso seja alguém da sua família que tecer algum comentário, talvez dizendo conhecer sobre o seu sofrimento num relacionamento passado, e caso esta pessoa faça críticas ao abusador do passado, o narcisista ficará de pé atrás com este seu parente ou pessoa próxima, pois verá aí um perigo, ou seja, mais gente que poderá vir a descobrir a sua forma de agir, pois demonstrou alguma experiência. Neste caso, o narcisista vai tentar afastar a vítima do convívio familiar e social. Em nono lugar, o narcisista não suporta e tem pavor de outro narcisista. É exatamente isto que você ouviu. A sua maneira arrogante de ser e de se achar o único a ter direitos, não deixará espaço para que outro narcisista esteja à sua volta e na mesma condição. Esta competição não irá ocorrer, pois um deles ou ambos irá imediatamente fugir de cena. Se for no ambiente de trabalho, não terá como permanecer dois narcisistas na mesma repartição e incumbência, pois alguém não irá permanecer. Caso dois narcisistas derem início a um relacionamento amoroso, esta relação terá um início e fim no mesmo dia, não terá como prosperar. Em décimo e último lugar, o narcisista tem muito medo do fim da vida com a aproximação da morte. É natural qualquer pessoa temer pela morte, mas se falando em narcisista o assunto se torna ainda mais complexo. Talvez o medo em ter de prestar contas pelos seus atos no fim da vida o deixará tomado de pavor, pois os narcisistas sabem muito bem de tudo que sempre fez. Muitos deles tentam disfarçar esta condição, se passando por pessoas espiritualistas, dando início a uma corrida desesperada por querer praticar o bem quando chega no fim da vida, achando que irá compensar todo o mal que já causou. Mas nem isso ele saberá fazer, pois o narcisista não tem qualquer experiência ligada à bondade. Enfim, o narcisista tem pavor de tudo aquilo de ruim que ele fez, faz e provoca aos outros. Tem medo, mas não se preocupa em mudar a sua realidade e evitar um triste retorno que não tardará a chegar. A sua existência será sempre pautada no medo, mas somente terá a agressão e a maldade por consequência. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Faça você também a sua inscrição neste canal. Reflexão e luz sempre com você.